Então, uma saudação a todos e a todas que estão acompanhando essa live, da professora Eveline de Castro Correia, o professor Elano, a Estácio de Ceará, a Estácio a nível Brasil, gratidão pelo convite, pela oportunidade. Acho que isso é bem importante. E a cada aluno, cada aluna que está aqui, né, eu acho que o nome aluno não é tão interessante, porque quer dizer sem luz, né? Mas, na verdade, são os discentes, né? Então, por isso que os professores eram lentes nas faculdades de direito. Eles, em tese, traziam essa perspectiva de alguma luz. E, na verdade, o que nós somos parte de todo um contexto de unidade, todo mundo está crescendo junto, aprendendo junto. E no direito a gente vê pessoas que às vezes já têm uma certa maturidade, já têm uma vivência, e às vezes o direito não necessariamente é a primeira carreira, e é muito bom, não é, que a gente possa estar aqui com vocês participando numa sexta-feira, no Dia da Consciência Negra, não é? Houve personagens brasileiros que marcaram isso, principalmente Zumbi dos Palmares, e eu tive a honra de nascer também no dia 20 de novembro, então é uma satisfação comemorar aqui com vocês, tá? E nessa perspectiva, cada um aqui que, ao invés de ser nessa perspectiva de aluno, mas somos colegas, né? Então vamos aprender juntos e partilhar o que a gente sabe. Então, nessa perspectiva, discutir uberização. Primeiro, pensar em uberização tem que pensar no termo Uber, não é? E essa empresa que foi criada em 2009, lá no estado de São Francisco, nos Estados Unidos, dois jovens estavam pensando em ter um modelo diferente de transporte. E dentro dessa perspectiva econômica, lá quem assistiu o desenho do tio Patinhas DuckTales, né, que tinha lá a moedinha número um, e quando ele foi trabalhar com o pai dele no salão, na barbearia, ele suou muito para ganhar uma moeda e o pai dele disse para ele que ele deveria trabalhar com esperteza e não com dificuldade. E aí esses dois jovens que estavam lá, exatamente o Kemp e o Kalanick, eles estavam em 2009, que estavam no hotel, diz a lenda aí da história da Uber, e estavam pensando em vendo a dificuldade do serviço de transporte lá em São Francisco, lá na Califórnia, e perceberam, tiveram a ideia de ter um tipo de táxi, na vez daquele táxi tradicional, ter um táxi luxuoso, não é, ter Mercedes Benz carregando as pessoas com um chofé diferenciado. E o outro colega achou importante a ideia, poxa, que legal, né? Realmente vai ser um diferencial. Então a gente vai arranjar um dinheiro para conseguir comprar esses automóveis, né? E vestir essas pessoas. E aí o outro disse a ideia, mas se é para trabalhar com esperteza e não com dificuldade, por que a gente não pega e ao invés de comprar os carros, a gente cria só um aplicativo e nesse aplicativo as pessoas vão se inserindo e vão levando os carros delas? Quer dizer, será muito mais lucrativo. Bom, a nível de ideia, a nível de lucro, a nível de reflexão, no primeiro momento, para eles foi importante. Não é? Ninguém pensava, acredito que eles mesmos não imaginavam o que ia se desdobrar a nível de realidades, a nível de realidades sociais, de contexto social, a abrangência e o nível de trabalhadores que ia ser assambarcado por essa questão do Uber. Então, basicamente, isso aconteceu, eles montaram esse aplicativo. Um dos complicadores do Uber no mundo é exatamente porque ele não estava registrado como uma empresa de transporte, sim como uma empresa de tecnologia, não é? E nessa perspectiva começou a desenvolver os ramos de transporte. Né? A coisa começou a crescer para eles dois. A partir depois isso foi para um grupo chinês, que é o Didi Xuxing, acho que eu pronunciei assim, vocês devem conhecer aí. E a partir de 2018, eles adquiriram basicamente mais de 35 milhões de dólares a parte chinesa e depois foram ganhando espaço. Em 2018, por exemplo, a Uber já chegou a essa questão de ir para a bolsa, né, de 18 para 2019, já estava bem ampla a coisa para você imaginar a perspectiva da Uber que começou lá. Ela hoje, né, dados de agosto de 2020, ela conta com em torno de 20 mil funcionários no mundo, está com 5 milhões de motoristas que estão atuando aí como o que eles chamam motoristas ditos parceiros e 1 milhão de entregadores aí nesse Uber Eats, né, a nível de 2020.
Então você imagina com em torno de 103 milhões de usuários pelo mundo, a coisa cresceu muito, saiu das mãos daqueles jovens lá da Califórnia e seguiu já para esse modelo chinês. Inclusive a concorrente brasileira, o 99, também foi adquirido pela Didi Xing, não é? Quer dizer, Uber e 99 tem praticamente o mesmo detentor, controlador, não é? Esse grupo chinês. E basicamente a Uber hoje está em 69 países, em torno de 10 mil cidades no mundo. Enfrenta muitas dificuldades a nível de questões judiciais, de definir, primeiro porque, conversando com o professor Rodrigo Carelli, que é do Ministério Público do Trabalho, tem tido uma atuação muito interessante, saiu um filme que foi premiado sobre essa questão de uberização do trabalho. Ele estava falando que a Uber, e realmente a gente pesquisando vê que ela tem dado prejuízo anualmente. Por quê? Porque ela gasta muito para ser a detentora absoluta, ter um monopólio no mercado. E para isso ela está enfrentando várias dificuldades, e dentro dessas dificuldades vem uma discussão ligada, por exemplo, a questão das ações judiciais. E porque, como eu falei, ela inicialmente não é uma empresa de transporte, ela estava registrada como uma empresa de tecnologia. Então, mas o serviço que ela oferece basicamente é transporte. Isso aí também você deve questionar e, logicamente, quem tiver opinião divergente, tudo bem, não há problema, a gente acha que vai crescer junto. Contudo, isso também está sendo um dilema no mundo. Tem países, por exemplo, cidades, né? Londres proibiu o serviço de Uber em 2019, na Alemanha também foi proibido essa perspectiva de estar lá com essa questão da Uber. É muito difícil pensar nesses países, uma pela discussão de segurança, outra por outras questões relacionadas ao registro da Uber, outras relacionadas à questão específica da condução dos passageiros. Tem pessoas, por exemplo, dizendo que a Uber, e realmente saíram muitos vídeos que a Uber está testando um carro autônomo, teve um acidente com esse carro autônomo, né, sem motorista, e as pessoas dizendo, exatamente destacando que a Uber vai acabar funcionando sem motorista. E eu achei interessante a reflexão do professor Rodrigo Carelli, ele dizendo que como é que ela vai, nunca ela vai fazer isso. Ele estava, na tese dele, na teoria do professor, que é um procurador do trabalho, ele dizendo que não tem lógica. Se a Uber ganha muito mais com a pessoa com o carro dela, por que ela vai investir em carro, entende? Então o sistema ela quer se manter como está. E perguntaram, e por que a Uber começou a divulgar esses projetos de carro autônomo, né, que não necessariamente são dela, mas para conduzir e transportar pessoas. E isso porque exatamente isso vai impactando na bolsa, a nível de decisões, as questões de trabalho, e tende a pressionar muito mais o trabalhador que é hipossuficiente, né, uma hipossuficiência social, a aceitar, por exemplo, pagar um percentual mais caro para participar da plataforma com medo de sair da plataforma. A questão da Uber, ela é tão difícil, é como pensar, por exemplo, os trabalhadores que fazem horas extras habituais. Eu me lembro que trabalhando para sindicatos de servidores e tal, tinha uma questão muito forte com relação aos médicos, porque o STJ, até um tempo, ele estava limitando a jornada de trabalho a 60 horas por semana. Imagine, a semana, você imagina, trabalhar 3 turnos. E eles estavam exatamente trabalham, né, que são 20 horas, 3 turnos, e queriam trabalhar mais do que 3 turnos. E o STJ não estava permitindo. E aí você imagina a discussão quando se fala da imanência, né, da pessoa estar trabalhando porque precisa, né, está nessa questão do capital, da perspectiva do trabalho, pegando mais trabalho com medo de perder o trabalho que tem, porque tem medo de dizer não. Então, dentro dessa perspectiva, você imagina, né, a pessoa trabalha, o motorista, por exemplo, de caminhões, né, que usa muitas vezes, e esses outros trabalhadores que tentam trabalhar praticamente 24 horas por dia, né, várias empresas que foram condenadas com jornada habitual, se você pode entrar aí no site do TST, lojas conhecidas aqui com jornada habitual de 18 horas por dia, quer dizer, dentro da loja, quer dizer, o dia só tem 24 horas, a pessoa tem que se arrumar, almoçar,
ir para o trabalho, voltar do trabalho e estava trabalhando 18 horas habitualmente. E por que ela não sai do emprego? Por causa da hipossuficiência, não é? Então, a hipossuficiência, só para você lembrar, acho que é melhor a gente falar para se entender esse contexto, porque ele gera muito conflito. A pessoa, o próprio trabalhador da Uber, é lógico, ele vai defender a Uber por quê? Porque é o ganha-pão dele, ele tem medo de perder o ganha-pão, né? Tinha uma situação, falavam de uma síndrome de Estocolmo, né, que a pessoa sequestrada acabava criando uma certa afinidade com o sequestrador, porque quer queira, quer não, enquanto ele estava com aquela pessoa, era ele que levava o alimento, era ele que conversava, e cria uma situação difícil. Então, a hipossuficiência social, ela é diferente da hipossuficiência econômica, que é a pessoa não ter condições de arcar com as custas de um processo, por exemplo. É diferente da hipossuficiência psíquica, que é a pessoa não ter condição de manifestar adequadamente a vontade, né? E a hipossuficiência social, ela já tem a ver com a perspectiva da pessoa, por um contexto social, o que ela tem, por exemplo, ela precisa trabalhar para sobreviver e o que ela tem para vender é a mão de obra, ela não é detentora do capital, por exemplo. Então, nessa perspectiva, quem porventura está nessa questão, trabalha porque precisa, não trabalha porque quer e não consegue o trabalho que quer. Né? É onde tem oportunidades no mercado e é nessa perspectiva que essas pessoas se submetem à relação e que na lei vem a subordinação, né? Não apenas para a atividade, é porque a pessoa precisa trabalhar para viver. E é por isso que muitas pessoas aceitam assédio moral, assédio sexual, vários tipos de pressão e ainda assim não denunciam. Por quê? Porque tem medo de entrarem em listas sujas, de serem perseguidos e não arranjarem mais empregos. Então, por exemplo, grande parte dos trabalhadores que estão trabalhando, por exemplo, na Uber vão defender, praticamente todos vão defender a Uber, por quê? Porque é de onde eles estão sobrevivendo. Não quer dizer que é bom, que é excelente. Então, você imagina, por exemplo, para entender o sistema, que paga-se mais de 23%, não é, para Uber em cada corrida e a pessoa tem os custos com o próprio veículo de transporte, a pessoa tem os custos com o combustível, com a manutenção do veículo e o tempo. Então, quando você olha, por exemplo, as dinâmicas, quer dizer, se a pessoa começar a rejeitar, ela tiver com medo de começar a rejeitar corridas, há um controle. Por quê? Porque se ela começa a rejeitar corridas, ela começa a receber bloqueios. E eu já vi gente chorando porque estava bloqueado na Uber, chorando literalmente, não sabia, tentava contato e não conseguia, que é outra coisa difícil, né? O contato com quem comanda, né? Quem foi que fez o bloqueio? Por que fez o bloqueio? Vem a dinâmica daquela que ele tem que fazer tantas corridas por tanto tempo, e aí ele se esforça cada vez mais para ficar, pessoas que estão trabalhando direto, vários problemas, por exemplo, ligados à questão de ergonomia, não é? Quer dizer, não há uma percepção a nível de saúde e segurança do trabalhador, as atividades de risco, determinados setores, então tudo isso está dentro da realidade da Uber. Tá? Então, logicamente que as formas de controle a nível de relação de emprego, elas são distintas. Quando a gente for falar aqui, basicamente, entrar na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, dos tribunais regionais do trabalho, dos juízes do trabalho, a nível de Brasil e a nível mundial, foi interessante que o ministro Douglas, ele dizendo, não dá para usar uma legislação da época da Revolução Industrial, do trabalhador da indústria, para aplicar para essas pessoas. E eu, data máxima vênia, eu discordo no nível do artigo 2º e 3º da nossa CLT, que fala sobre a condição de empregado e a condição de empregador. E acredito que a subordinação é clara e dá para ser vista, respeitando opiniões em contrário, e acredito que o artigo 2º e 3º não tem problema, não tem dificuldade de ser aplicado aqui, porque, grosso modo, eu ainda começo a perceber nessa linha que há, sim, um nível, como se fosse uma espécie de, quando havia aqueles controles, tentando comparar com o teletrabalho, mas há subordinação, há habitualidade, não é? Há uma onerosidade e várias outras perspectivas. Contudo, isso está sendo definido por várias teses levantadas em sentenças de magistrados do trabalho no Brasil e no mundo, por procuradores do trabalho, mas a nível dos tribunais regionais do trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho,
eu acho que, infelizmente, não está havendo esse nível de reconhecimento no Brasil no momento. Mas a tese ainda não foi firmada, é importante que a gente entenda isso. Só para que você tenha, né, uma perspectiva mais interessante, lembre disso, né, o que é o artigo 2º da CLT. Ele diz que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, ela admite, assalaria e dirige a prestação pessoal. Aí você começa a pensar, se fosse por uma linha de reconhecer o vínculo, você vê, o Uber admite, você vai lá no aplicativo, ele admite. Ele assalaria, ele paga a pessoa, né, conforme o trabalho que ela faz, como há, por exemplo, remunerações, por exemplo, por produção. E a prestação pessoal do serviço, ele não pode colocar outra pessoa para ficar lá no aplicativo no lugar dele. Então, quem está indo pela tese do reconhecimento do vínculo, ele está indo no artigo 2º. E no 3º da CLT, que diz que considera-se empregado toda pessoa física, olha, é o caso, não é para pessoa jurídica, o Uber é para pessoa física, que prestar serviço de natureza não eventual, quer dizer, as pessoas estão todo dia, tem gente que está trabalhando 7 dias por semana, a empregador sob a dependência e mediante salário. Então, é uma perspectiva que dá vínculo de emprego com a aplicação perfeita do artigo 2º e do artigo 3º da CLT para a linha de julgadores que está indo pelo reconhecimento do vínculo. Eu tendencio mais para esse nível de linha, mas, infelizmente, não é, a gente vai dentro dessa perspectiva do que for definido pelos tribunais aqui. Há essa questão de cima para baixo, numa perspectiva de julgamento no modelo brasileiro. Contudo, o que é que tem acontecido? Não é? A última decisão que eu vi foi em 11 de setembro de 2020, né, a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, ela exatamente pegou e manteve uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região lá de Minas Gerais, que negava o reconhecimento do vínculo de um trabalhador. Então, numa primeira linha, nós vamos encontrar aqui a 7ª turma, aliás, a 4ª turma do TST, a 5ª turma do TST já julgou. E por que você diz assim, Clóvis? Eu olhei e vejo na internet que o TST colocou uma pá em cima da coisa e já está definido. Não está. Ainda não está. Eu acredito que os próprios membros dos tribunais estão observando essa questão no Brasil, né? E observando essa questão no mundo. Lembre-se, não é por isso que eu digo que é importante estudar o direito do trabalho, o direito processual do trabalho, o direito processual como um todo, a Constituição, para que a gente entenda o que é ser definitivo em determinada matéria. Como é que eu encontro algo definitivo em determinada matéria? Eu encontro quando, porventura, a nível de Brasil, for definido isso a nível de Supremo Tribunal Federal, que vai dar a última palavra. Mas, Clóvis, nós estamos em trabalho, então no TST, o TST não já decidiu, mas presta atenção. O TST, conforme a Constituição, ele tem 27 ministros, né? Então, esses ministros estão distribuídos no plenário, no órgão especial e nas turmas. São 8 turmas. Então, você imagina aí, 3 vezes 8, 24, né? Então, são 24 ministros distribuídos nas 8 turmas, né? Aí sobra quanto para 27? 25, 26, 27. Sobra 3. É o presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Esses 3 acabam integrando os órgãos demais que vão uniformizar a jurisprudência do TST. Então, o TST tem o plenário, o órgão especial, a SDI 1 e 2 e a SDI, né, plena, e a SDC. E dentro dessas aí você vai encontrar em todas elas, tanto no pleno, quanto no órgão especial, quanto na SDI 1, 2, plena e na SDC, o presidente, o vice e o corregedor-geral, para formar um eixo de decisões de uniformização. E nas turmas, que são a primeira porta em regra do Tribunal Superior do Trabalho, que são essas 8 turmas, você vai ver 3 ministros, ó, não se chocam, 24 dos ministros não se encontram. Cada turma tem 3 ministros diferentes, né, que só vão se cruzar na SDI, nas SDIs e na SDC, certo? Então, basicamente, nós temos decisão em 2 turmas, cada uma com 3 ministros, cada ministro com a cabeça pensando diferente. Nessa perspectiva das 8 turmas, nós ainda temos
ainda que ver se todas as turmas vão seguir esse entendimento. Quando as turmas começam a seguir entendimentos, né, eles normalmente criam uma orientação jurisprudencial, que é a OJ, né, seja nessa perspectiva para orientar, porque quando tem divergência de turma, se recorre à SDI, e a SDI, por exemplo, vai começar a tomar decisões que ainda não são de plenário. E dentro dessa perspectiva, pode sair um OJ norteando o que é que as turmas estão julgando. Então, num primeiro momento, as decisões entre 2019 e 2020 do Tribunal Superior do Trabalho, basicamente em duas turmas, elas estão reconhecendo a ideia de que o Uber não gera vínculo de emprego. Contudo, isso, como os tribunais regionais do trabalho tendem a seguir a perspectiva do TST, os tribunais regionais do trabalho da 2ª região, que é a de São Paulo, o da 15ª região de Campinas, o TRT da 7ª região aqui do estado do Ceará, por exemplo, eles estão seguindo esse entendimento dessas turmas. Então, os juízes que, porventura, estão reconhecendo o vínculo e obrigações empregatícias da Uber com os trabalhadores, eles estão tendo as suas decisões mitigadas pelos tribunais regionais do trabalho e, em outros casos, as decisões já estão sendo revertidas pelo Tribunal Superior do Trabalho até agora em duas turmas que a gente falou há pouco. Não é definitivo ainda, como eu disse, pode ser que em alguma das turmas, quando os recursos começarem a chegar, a matéria é nova, haja divergência com relação ao entendimento dessas turmas e essa divergência seja, porventura, levada à sessão de dissídios individuais, a SDI, como a gente acabou de falar, e lá saia, porventura, um OJ, ou a questão vá para o próprio órgão especial ou para o plenário, e porventura pode ser que saia do Tribunal Superior do Trabalho. Aí sim, quando sair uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que o plenário define a matéria, aí o TST, a nível de Brasil, TST, nível de TST, de Justiça do Trabalho, vai ter definida a matéria, mas ainda não é o caso. Há uma posição que está acontecendo no TST, que não pode dizer ainda que sequer que ela é majoritária, não é? Mas a posição é de não reconhecer o vínculo. Essa posição tem sido seguida pelos tribunais, alguns juízes ainda estão divergindo e, logicamente, podem divergir, eles têm a liberdade para julgar, não é? Exatamente a questão da magistratura, a liberdade deles do julgador. Depois que o TST, se um dia ficar definido a nível de súmula do Tribunal Superior do Trabalho, essa questão ainda pode ir para o Supremo Tribunal Federal. Logicamente que lá no Supremo, pela via do recurso extraordinário, é que vai se definir. Clóvis, mas e se vier uma lei? Aí, logicamente, também essa lei ela pode ser declarada a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade, o efeito dúplice, né, dessas ações, seja pela via difusa, pelos juízes, tribunais regionais e Tribunal Superior do Trabalho, são 24 tribunais regionais, ou e chegar pelo recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não é? Com essa declaração incidental de inconstitucionalidade. E se for lei, que grosso modo ainda não existe, discutindo especificamente essa matéria, também pode ir para o Supremo Tribunal Federal para o controle concentrado de constitucionalidade, não é? Pela ação da ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade ou arguição por descumprimento de preceito fundamental. Contudo, não é o quadro que está definido. Então, cuidado com essas questões quando se discutir a matéria falando que está definido, que a coisa está fechada, que o TST já resolveu a matéria. Nem foi resolvido no mundo, nem foi resolvido na Justiça do Trabalho a nível definitivo e nem a nível de Poder Judiciário a nível de Brasil. Por quê? Porque não foi fechada a questão no Supremo. Segundo, não foi fechado no TST, nem no plenário, nem no órgão especial, nem na SDI, nem nenhuma discussão de SDC, que em regra não é competência para lá, mas nem SDI 1, nem SDI 2, nem tem OJ, e duas turmas praticamente estão definindo por unanimidade essa questão, mas são 8, não é? Como eu disse, 24 ministros distribuídos em 8 turmas, tá? Então, é importante que a gente comece a discutir essas matérias. Os tribunais, aqui, por exemplo, do Ceará, recentemente, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região teve como relator
o desembargador Cláudio Soares de Pires, ele exatamente numa liminar, ele derrubou uma liminar de um magistrado que estava impondo à Uber o pagamento de algumas garantias trabalhistas aos trabalhadores durante a quarentena, por exemplo. Então a gente já está vendo qual é o inclinamento aqui, qual é a inclinação, como se diz aqui brincando com as palavras, do tribunal. Por quê? Porque ele está observando o que diz o Tribunal Superior do Trabalho a nível de jurisprudência. Há uma tendência, não há algo definido a nível de uberização no Brasil. Há uma tendência desses ministros dizendo que a legislação, grosso modo, não se aplicaria. Há uma tendência de juristas e procuradores do Ministério Público do Trabalho e magistrados da Justiça do Trabalho em geral pelo reconhecimento, e outra que negam esse reconhecimento de vínculo. Bom, já partindo para essa lógica de ordem econômica, muitos devem estar pensando, né, até mesmo porque tem medo, né, de perder, que estão trabalhando na Uber, tem medo de perder esse lugar em que elas trabalham, né? E falam muito da livre iniciativa, mas é interessante olhar os artigos da nossa Constituição que tratam sobre a ordem econômica e que tratam sobre a ordem social. É bom lembrar lá no artigo 1º, nos Fundamentos da República Federativa do Brasil, que ele fala dos valores sociais, né, do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, tem que ter um equilíbrio, um sopesamento, um balanceamento. E com relação ao artigo, por exemplo, que você chega na ordem econômica, você vai ver o quê? Que a ordem econômica que toma como base o primado do trabalho humano, tá? E depois você vai ver a ordem social também trabalhando com isso. E discutindo a economia, né, a economia trabalha com equilíbrio. Dizia o Rossetti que a economia estuda, né, exatamente trabalha essa questão dos escassos recursos para atender às necessidades ilimitadas de uma sociedade. Então, é importante observar que a linha da economia ela tem que ser equilibrada, a livre iniciativa com o valor social do trabalho. Se há o trabalho, se houver o reconhecimento do vínculo, não tem problema que a empresa ganhe o seu dinheiro, mas que ela dê garantias ou patamares mínimos de garantia para os trabalhadores que, porventura, estejam prestando esse serviço. Evitar a mais-valia, evitar a substituição do homem pela máquina. São várias questões que têm a ver com a efetividade da dignidade da pessoa humana. E acho que esse é um momento fantástico, né, de teses jurídicas para a gente repensar essa questão. Acho que já nas conclusões, dado o tempo, né, professor Elano, eu vou pensando aqui também que, a nível de direitos humanos, acredito que essa questão pode ser que ela acabe batendo junto aos tribunais de direitos humanos, né, ligada à agência da ONU, que é a OIT, a questões, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque se você for ver os tratados, esses tratados, por exemplo, do TST, da OEA, né, você vai encontrar como o Pacto de São José da Costa Rica, eles trazem direitos do trabalho, né? Para quem não percebe, tem vários tratados, além das convenções da OIT, que trazem direitos humanos relacionados ao trabalho. Nós temos, por exemplo, Corte de Direitos Humanos na América, na Europa e na África. Então, é um outro patamar a discutir, certo? Sobre essas perspectivas. Então, enfim, tem muita água para correr por baixo da ponte, né? Tem Tribunal Superior do Trabalho fechar a questão, né, que ainda não fechou, chegarmos à SDI ou sumular a matéria, né, pelo Tribunal Pleno, né, que ainda não aconteceu, STF definir a matéria, também ainda não aconteceu, pode ser até que ele diga que não é matéria do Supremo, mas eu acredito que isso acaba terminando e quem vai definir essa questão é o Supremo. Ainda pode vir decisões de cortes internacionais de direitos humanos que podem ter impactos nos estados, né? Lembre que a Organização das Nações Unidas ela conta com 193 estados membros, a OIT com 187, ela sendo uma agência da ONU. Então, fora esses 3 tribunais, né, que são de direitos humanos, que podem também ter um grande reflexo no que vem por aí, além das questões empresariais mesmo dos países que estão fechando as portas para a Uber. Então, por hoje, agradecer novamente a Estácio, ao professor Elano, a cada pessoa que está acompanhando aqui essa live e que depois eu pretendo retransmitir nos meus canais, no Clóvis
Renato Direitos Humanos lá no YouTube, no Facebook, no Clóvis Direitos no Instagram. Também pode chegar lá no site clovisrenato.com.br, ainda receber gratuitamente aí um curso que tem sobre proteção internacional dos direitos sociais lá na OIT, que eu faço vários comentários para te ajudar e você basta se inscrever e deixar o contato. No mais, eu agradeço a participação e vamos agora para os debates e descobrir aí nas cenas dos capítulos qual é o posicionamento do professor Elano Rangel. Obrigado, desculpa aí, eu tentei falar, espero que tenha sido claro, tentei ser o mais compreensivo possível. Obrigado. Grande professor Clóvis, explanação aí. Eu acho que está dando microfonia, não? No meu? Acho que sim. Vixe. Professor Clóvis Renato, de uma clareza solar, não é, professor? Uma explanação aí clara, objetiva, sobre essa perspectiva jurisprudencial acerca da uberização do mercado de trabalho. Professor Clóvis, antes de começarmos os debates, eu gostaria só de fazer aqui alguns breves comentários sobre trechos, espaços que eu acabei pisando durante a sua apresentação. Tá? O primeiro deles diz respeito a uma citação, a um ensinamento do Rodrigo Carelli, não sei bem se é esse o nome dele, Rodrigo Carelli, não é isso? Que sobre exatamente o fato da Uber estar aí testando carros sem motorista, essa tecnologia de carros movidos à inteligência artificial. E o Rodrigo Carelli, a meu ver, de maneira muito lógica, disse, olha, nunca que a Uber ela vai fazer um investimento dessa natureza, ou seja, adquirir carros de modo a, digamos assim, evitar os parceiros, porque obviamente o lucro dela é muito maior quando o meio de produção ele fica por conta do parceiro, não é isso? Então, essa fase da sua explanação, professor, chamou muita atenção. Nós tivemos aqui no TRT da 7ª Região, antes da pandemia, em fevereiro, acredito que lá pelo dia 20 de fevereiro, nós tivemos um juiz do TRT do Espírito Santo, Fausto Gaia, e ele tratou, não sei se o senhor teve a oportunidade de acompanhar essa palestra lá no TRT da 7ª Região. E o juiz Fausto Gaia, ele tratou exatamente nesse tema da uberização. E ele colocou isso de maneira muito clara, né, que vem exatamente ao encontro do seu argumento e do argumento do Carelli. Porque o raciocínio é o seguinte, gente, o direito do trabalho, a história do sindicalismo, ela se firmou sobre uma base. Qual é essa base? É uma base de gestão terrorista-fordista. Ou seja, o empresário ele é dono dos meios de produção e os trabalhadores não têm outra coisa a oferecer senão a sua força de trabalho. Então, sob o pátio desse sistema de gestão econômica, nós tivemos a estruturação do direito do trabalho clássico, como nós o conhecemos até hoje, e a própria história do sindicalismo. Então, se nós quisermos entender um pouco mais sobre o que é o sistema terrorista-fordista, a gente assiste tempos modernos. Você tem aquelas estruturas hierarquizadas, estruturas industriais hierarquizadas. Você tem, como diria Foucault, o panóptico, ou seja, várias estruturas ali gerenciando uma estrita divisão do trabalho. Se chama a cena de tempos modernos do Charlie Chaplin, que ele fica ali apertando aquele parafuso, né, pessoal? Com certeza o professor Clóvis já assistiu. Então, é isso. Só que com o toyotismo, a partir da década de 70,
nós tivemos aí uma total modificação do sistema de gestão. Né? Então nós precisamos entender, gente, o Uber não apenas o aspecto jurídico, jurisprudencial, né? Algo que foi explanado de maneira magistral pelo professor Clóvis Renato, mas nós precisamos entender a origem, ou seja, como os fatores ou circunstâncias históricas eles se encadearam, eles se concatenaram para nós termos este modelo hoje com o comando de conta do mercado de trabalho de forma avassaladora. Então essa é a questão. Nós precisamos voltar aí algumas décadas. O toyotismo ele inaugura um novo sistema de gestão do trabalho, um sistema calcado ali na produção flexível, né? Um sistema calcado na lean production, ou seja, na produção por empresas enxutas, um sistema ali calcado na resposta à demanda, assim que a demanda aparece, nada de produção excedente, ou seja, existe ali um compasso entre a oferta e a demanda. E tudo que pode ser terceirizado é terceirizado. Então, ali começa a raiz do que nós estamos vivendo hoje, professor. Não sei se o professor Clóvis concorda, mas nesse embrião da terceirização, da flexibilização da produção do trabalho, nós temos todo um sistema que agora, sob o palio da indústria 4.0, ganha novos contornos. Então, professor, eu gosto muito de uma abordagem sociológica sobre essa questão do Uber. Né? E, a meu ver, ninguém explora melhor essa questão do que o professor Ricardo Antunes. O professor Ricardo Antunes, ele trabalha, né, em muitas das suas obras toda essa questão, o que ele conhece como infoproletários, o que ele chama de escravos da era digital. E é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, o controle, a gestão daquela produção, que antes se dava de maneira direta pelo empregador, né, esse controle, esse poder diretivo, agora ele se dá de maneira sofisticada. Nas palavras de Ricardo Antunes, fetichizado pela tecnologia da informação. Então agora nós temos algoritmos que estão ali no comando, aplicando comissões, decidindo bloquear motoristas. O professor falou aqui que já viu gente chorando, né, porque foi bloqueada pela Uber. Isso me chamou a atenção também, professor, porque eu lembrei de uma sentença aqui que foi prolatada na nossa 9ª Vara do Trabalho, aqui no TRT da 7ª Região. Foi prolatada aí pelo juiz Raimundo Dias de Oliveira Neto. O doutor Raimundo Dias de Oliveira Neto, ele prolatou uma sentença paradigmática, salvo engano, aqui mesmo, 9ª Vara do Trabalho, reconhecendo o vínculo trabalhista exatamente o motorista nessas condições, professor, que havia sido bloqueado pelo aplicativo Uber. Então, nós temos aí, gente, uma discussão para além do direito. Essa discussão ela é rica demais. Ela envolve a sociologia, ela envolve também a antropologia, ela chega nos meandros da filosofia, à medida em que nós aí discutimos questões éticas. Nós podemos, inclusive, basear-se em obras como o filósofo Michael Sandel, da Universidade de Harvard. Ele tem um livro incrível chamado A Tirania do Mérito, né? E ele vê na tirania do mérito, ou seja, nessa ideia da meritocracia, que é uma ilusão, diga-se de passagem, né? Porque nós temos aí múltiplos fatores que vão do poderio econômico ao próprio status social, que, digamos assim, entram em cena para criar desigualdade de oportunidades,
mas o professor Michael Sandel, da Universidade de Harvard, que inclusive deu uma palestra aqui na SMEP, algo incrível, né, gente? Queria eu ter participado, não participei, mas ele, gente, ele tem uma obra formidável sobre isso. Olha como essa ideia de liberalismo exacerbado, como ela cria divisão, né, gente? Como ela estabelece aí essa polarização. E ele tem exatamente isso, né? Que essa questão levada às últimas consequências estimula valores de arrogância, valores que nos distanciam como entes pertencentes a comunidades. Então você tem aí todo um cenário calcado em valores ultra-individualistas. Nós temos um cenário em que a inteligência artificial, a tecnologia da informação, os algoritmos, sabe-se lá o que nós viveremos daqui para frente. Nós viveremos a era dos drones, a era dos robôs, a inteligência artificial se desenvolvendo em caráter exponencial. Quando eu era estudante, professor Clóvis, lá no Farias Brito, né, e tinha a grande alegria de me encontrar com a sua digníssima esposa Érica Regina todos os dias, uma das minhas melhores amigas desde aquela época, nós tivemos um caso da inteligência humana sendo derrotada pela inteligência artificial. Não sei se o senhor lembra do Kasparov, né, um jogador de xadrez russo. Ele foi derrotado já naquela época pelo Deep Blue, né, que foi uma máquina programada para vencer o campeão do xadrez da época. Então você imagina o que é a inteligência artificial hoje, né, gente? E é essa inteligência artificial que se encontra ali no comando, não é, gente? E enfim, o Standing, ele fala sobre o surgimento do precariado, não é? E nós estamos vendo que essa questão da uberização, professor Clóvis, ela tangencia, na verdade, um fator maior, que é a própria precarização do trabalho. Nós temos aí no Reino Unido o chamado Zero Hour Contract. Nós temos na Itália o contrato aí de 0 hora, né, que no Brasil ganhou a fisionomia do trabalho do contrato intermitente. Nós temos aí o trabalho pago a voucher na Itália. Então nós temos um cenário de precarização que não é apenas aqui no Brasil. Nós temos esse cenário de precarização no mundo, né? Empresas como a Foxconn, por exemplo, na China, ela atende ali a Apple, especializada em produção de iPhones. E há uma denúncia intensa de exploração e de suicídios de trabalhadores vinculados a essa empresa, justamente por conta das péssimas condições a que são submetidos. Então eu diria, professor, que a uberização do mercado de trabalho, que todos nós estamos experimentando, né? Quando se fala de uberização, não é apenas aí a própria empresa Uber, né? Nós temos aí a Uber que está dando nome a esse movimento, mas é um movimento que está atingindo muitos trabalhadores, não é, professor Clóvis? Então, os entregadores estão sendo atingidos, os advogados estão sendo atingidos, as profissões liberais estão sendo atingidas, gente. Nós já temos aí plataformas de prestação de serviço de trabalhadores uberizados. Nós temos arquitetos cadastrados, engenheiros, advogados, professores. Então, é um fenômeno que vem se disseminando na sociedade, né? Então, para além dessa discussão, se há ou não vínculo de emprego, é preciso que nós entendamos quais são as bases, né, que estão fomentando todo esse movimento, né, e qual seria a saída para nós termos aí uma sociedade mais justa, né, uma sociedade mais humana nesse sentido.
Eu concordo com o professor Clóvis quando ele diz que esse assunto não está em nada pacificado, tá, gente, em nossos tribunais, não é, professor? Ainda há muita água a se rolar aí por debaixo dessa ponte, e que essas questões elas precisam ser muito melhor trabalhadas por nossos juízes e por nossos tribunais. A primeira sentença que eu li a respeito, inclusive, foi da 23ª Vara de Belo Horizonte. E é incrível, para mim foi uma sentença, o professor Clóvis Renato certamente conhece essa sentença, uma sentença muito bem fundamentada, exatamente ali amarrada nos requisitos do vínculo empregatício, né, especialmente no que diz respeito ali à questão da subordinação. E o juiz, cujo nome não me recordo, mas é da 33ª Vara do Trabalho ali, do TRT da terceira região, Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, ele defende exatamente isso. O Márcio Toledo Gonçalves. Márcio Toledo, exatamente, professor, exatamente, ele mesmo. Ele defende exatamente essa questão da uberização ser uma relação de emprego configurada, de modo que esse poder diretivo, né, o poder empregatício aí, em suas múltiplas facetas, desde o poder diretivo até mesmo o poder fiscalizatório e o punitivo, ele se daria pela própria inteligência artificial, pelo próprio aplicativo. Aplicativo este que fica gerando ali processos de gamificação, né, de bonificação, para que a pessoa ela venha a ser estimulada a abrir o aplicativo, a permanecer mais horas trabalhando, a pessoalidade que se evidencia também a toda prova, não eventualidade, a onerosidade é indiscutível, então. Então, professor, basicamente são essas as minhas colocações. E eu gostaria de ouvi-lo, né? O senhor falou aí da hipossuficiência social, né? De pessoas trabalhando aí 18 horas por dia. Basicamente, esse é o modelo que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo essa precarização do setor de serviço. É o que Gus Stanton fala, né? Chama de precariato. Ele criou um neologismo, né, de proletariado precário, chamou essa nova classe de precariato. Esse precariato aí envolvendo telemarketing, envolvendo aí o setor de serviços em geral, enfim, como essa massa de pessoas subempregadas, né, ou desempregadas, ela vem aí gerando, digamos assim, a ascensão desses veículos de aplicativo, né? A ascensão desses aplicativos voltados aí à plataforma do Uber. Então, professor, o meu comentário é esse, né? Como o senhor, vou ser um pouquinho mais, vou me esforçar para ser um pouquinho mais formal, viu, professor? Isso aí me desculpe, mas eu sou um tanto informal às vezes. Mas como o senhor encara, né, o mercado de trabalho no século XXI, né? Esse é outro mote aí da nossa palestra, né? Assim, diante de tudo que vem acontecendo, né? Diante de tantas transformações, né? Eu sou grande amigo de uma pessoa que estudou aqui no Farias Brito até o ano passado, um gênio. Então, um rapaz, assim, 17, 18 anos, e ele havia sido aprovado no INE 2 vezes, mas ele queria entrar no ITA, né? Aquela galera fera, aquela nata ali dos gênios brasileiros. Só que ele tentou uma 3ª vez, não conseguiu entrar no ITA, bateu na trave de novo e ingressou no INE.
E ele me dizia, preocupado, né? Ele me tem como um irmão, né? Um irmão mais velho. E ele dizia, olha, Lana, eu estou muito preocupado com o meu futuro. Ó, reparem, gente, um gênio. Para vocês terem uma ideia, as grandes escolas aqui em Fortaleza, o que elas fazem? Elas recrutam esses gênios e eles estudam aqui em Fortaleza. Então tem gente de todo lugar do mundo estudando aqui em Fortaleza para passar nesses concursos. E ele dizia, eu estou muito preocupado. Eu dizia, mas por que você está preocupado? E ele dizia, olha, porque eu vou para o IME, que é uma grande escola, é o segundo vestibular mais difícil do Brasil, vou fazer um curso de engenharia lá, mas eu não faço a menor ideia de como vai estar o mercado de trabalho quando eu sair. Então, gente, se um rapaz como ele, com esse nível de capacidade, né, está nesse nível de preocupação, né, tendo em vista aí todas as mudanças que nós estamos experimentando em ordem exponencial e que foram, digamos assim, catalisadas com essa pandemia, né? Então nós temos aí todo um processo de formação de uma miríade de teletrabalhadores, né, gente? Forçadamente, diga-se de passagem, muitos deles trabalhando por conta da pandemia e do isolamento que se instalou, enfim, suportando aí a ausência de horas extras, não é isso, professor? E todas as espécies de precarização derivadas. Mas como é que nós podemos, diante da internet das coisas, diante da inteligência artificial, diante de todo esse movimento crescente, digamos assim, de modificação estrutural do mercado de trabalho, como é que nós podemos vislumbrar, né, um futuro digno para o trabalho, não só no Brasil, como no mundo. Né? Então, essa é a minha grande interrogação. Eu, professor, por exemplo, não tenho resposta para essa pergunta. Né? E eu estou pedindo ajuda aos universitários para que a gente pense e reflita, né, um modelo assim, de maior justiça, um modelo de maior dignidade, de maior inclusão. Né? Vocês certamente devem ter acompanhado o caso de um entregador do Rappi, que recentemente faleceu. Ele teve um aneurisma cerebral durante a entrega, lá em São Paulo. Então ele simplesmente estacionou ali, a moto teve aquela dor de cabeça, desfaleceu ali na sarjeta, as pessoas iam chegando, pediam ajuda ali ao SAMU, o SAMU não vinha, ligavam para a Rappi, a única preocupação da empresa era, quer dizer que as entregas vão atrasar? Né? Quer dizer que não vai ter mais entrega? Enquanto isso, o trabalhador estava ali. Né? Ali, gente, para mim é algo muito simbólico. Né? É um exemplo assim, do que nós estamos vivendo. Né? De um trabalhador que não tem previdência social, que não tem assistência médica hospitalar. Chamaram o Uber para ele, o Uber disse, olha, eu me recuso, eu não vou levar esse rapaz para o hospital. Então, a irmã dele foi chamada, né, veio do outro lado da capital paulista, em socorro do seu irmão, o levaram ao hospital, 12 horas depois ele veio a falecer. Né? Então, esse caso ele repercutiu muito negativamente também. E levou uma discussão sobre que tipo de responsabilidade, né, essas empresas deveriam assumir. Não seria aí o caso de uma regulamentação específica, professor? Ou o professor acredita que é vínculo de emprego, aplicação de CLT, Constituição Federal e ponto final? Né? E além disso, como nós podemos vislumbrar um futuro aí de maior dignidade no que diz respeito aí a esse aspecto do trabalho? Então essas são as minhas indagações e eu passo a palavra para o senhor, por favor. Primeiro, mais uma vez, boa tarde. Tá chegando bem o som aí? Tá
um agradecimento, mais uma vez, especial. Eu gosto dessas reflexões, né? Estava até lhe falando a parte da importância que eu acho que deve ter para as pessoas que meditam. Porque, como diziam muitos antigos aí, é lá que a pessoa vai encontrar quem ela é. Né? É importante o autoconhecimento para a pessoa saber quem ela é, para que ela foi criada, porque a máquina, ela trabalha em cima da repetição. E o que o sistema fez quando o senhor falou lá do Chaplin, eu tive a oportunidade, a última vez que eu fui a Genebra, lá na Suíça, foi a visitar a casa do Chaplin. E uma das coisas que o Tempos Modernos mostra é que o capital, ele fez uma estrutura que a gente se tornou meramente repetidor. Então, é como se fala assim, um gênio. Bom, todos nós somos gênios. O problema é, quem é que se adapta à repetição e a um padrão, que em tese estaria fazendo sucesso agora, porque passa no concurso, porque sabe decorar, né? E essa pessoa facilmente vai ser substituída pela máquina, porque o que é repetitivo, né, é repetido pela máquina. Mas os dons de criação que nós temos internamente, né, eles são mais relevantes. É como os cantores, 99,9% dos cantores, eles cantam as músicas dos outros. O sucesso é diferente de quem começa a investir nas suas... Né? Então, uma máquina dificilmente vai fazer canções com a emotividade sem a repetição, apesar dela poder usar gatilhos mentais, por exemplo. Então, eu vi um livro do Dalai Lama, e perguntaram a ele qual era o problema da humanidade, se ele poderia ser sucinto. Ele disse, eu posso resumir numa palavra. Ele disse, pois diga, ele disse ignorância. Que a ignorância, ela tem dois lados, né? O lado daquele que ignora, que não sabe nem quer saber, né? E o pior lado, que é o que a pessoa que entende errado a natureza das coisas e repete aquilo como se aquilo ali fosse o certo. Então eu acredito que o sistema, desde que o senhor falou de Fordismo, de Taylorismo, ele nos inclinou a sermos máquinas. E as máquinas hoje estão reproduzindo as repetições. Acredito que um momento de humanização em que a gente começa a voltar ao nosso papel criativo, ele já dá um reboot. E vai ter que acontecer. Né? Quem fala disso é o Crítica Radical, é o Grupo Crises, por exemplo, o Monte Postone, lá nos Estados Unidos, e vários outros autores. Você vai encontrar, por exemplo, que o sistema vai ter uma crise de superprodução. Né? Diz que o Marx, lá nos Grundrisse, né, que é nos manuscritos, ele falava isso, né, que o capital ia ter um momento em que ele ia ter uma crise de superprodução e que ia ficar tudo tão barato que as pessoas exatamente não ia ter ninguém trabalhando, por exemplo, para fazer. E aí fica uma massa de pessoas excluídas e gera uma barbárie. E aí, nesse momento, é que vem esse potencial das pessoas, e as pessoas não tendo onde trabalhar, e mesmo se submetendo a tudo para ganhar praticamente nada, essas pessoas, por exemplo, vão ficando excluídas. E diante da exclusão, é como dizia o Raul Seixas, né? Esse caos vigente é um sinal de que algo está para acontecer. É nesses momentos que vem a união. Foi assim, por exemplo, que nasceu a greve, né? Que era lá da praça, como foi grife, tipo grão, né, lá na Place de l'Hôtel de la Ville, lá em Paris. Para quem já foi, hoje é todo ladrilhado, mas antes era um areal que era os estivadores do rio, né, que ficava ali, que se juntava quando não tinha, alguém não pagava. Então essa questão da criatividade, o Yuval Harari, né, ele fala disso, né, quer dizer, a questão de nós nos conhecermos e sabermos o nosso papel a nível de criatividade e fazer nesse sentido as máquinas nos ajudarem e não necessariamente sempre nos submetermos às máquinas porque só fazemos coisas repetitivas e não investimos, por exemplo, na nossa própria criatividade, no nosso próprio potencial criador. Eu acho que há uma ignorância a nível de natureza nesse sentido, não é? Então, por exemplo, já caminhando aqui, por exemplo, quando fala de, como eu disse, as confusões entre o que é ser gênio ou não, né? Quem é gênio ou não, eles é um ponto. É a questão da repetição, de decorar para concurso, modelo de educação, né? Isso é problemático, o modelo de trabalho, ser alguém que simplesmente dirige um carro, né? E o quantas coisas a gente não pode fazer que não são repetíveis, né? Outro ponto importante também do que foi falado, né? Acho que vem essa perspectiva de uma lei agora, com o Congresso como está, eu acho que acaba saindo um fiasco,
não é? Como mexer na Constituição agora, não está havendo ainda um senso de equilíbrio, mas ainda a campanha parece que ainda não acabou, apesar da de prefeito ter encerrado uma parte dela, a campanha ideológica ela não parou, ela continua sempre, a luta de classes, né, constante, né, quer dizer que aconteceu, gerou as ditaduras na América Latina. Eu fiz um texto agora essa semana que é sobre estrutura sindical na Espanha e na Argentina, e a gente vê todas as marcas da Guerra Fria, e aí continua o mesmo discurso, né? Quer dizer, nós estamos em 2020, é o mesmo discurso, o que é que mudou? Não é? E as posições inflamadas de um possível liberalismo puro e outras de uma questão social, e é importante, quando o senhor falou do Michael Sandel, que eu acho que o melhor livro dele é Justiça, né? E o outro é O que o Dinheiro Não Compra, e ele demonstra por A mais B que nos Estados Unidos, com casos concretos, né, lá na disciplina de filosofia e do direito, que não dá para ser liberal lá. Uma pessoa que ela é religiosa, ela não pode ser liberal, e por aí vai. Ele começa a mostrar vários posicionamentos que não pode, não tem como demarcar, né, liberalismo, não tem como se aplicar um liberalismo puro, né, apesar de terem candidatos, partidos crescendo com essas linhas, mas não dá, tem que haver um equilíbrio, né, essa questão da unidade, como do taoísmo, né, o claro e o escuro funcionando juntos e não uma cor só, né? Então é essa perspectiva da unidade, ela é fundamental, da criatividade das pessoas. Acho que o papel, uma lei agora, eu acho que não sai bem, porque não está numa racionalidade democrática adequada, não é? Está numa febre ainda que não está percebendo, né? Há muitas paixões, né? E uma pessoa que às vezes ela é apaixonada por algo, para alguns a etimologia quer dizer patos, né? Vem de patológico, de doente. A pessoa não está enxergando adequadamente. Para alguns acham isso, né? Mas é praticamente, eu acho que calha. Então acredito que não seja uma lei agora a nível de Brasil. Contudo, nós temos pela Convenção de Viena o jus cogens, os direitos humanos, né, como normas que não são passíveis de prescrição ou decadência, que são normas que eu acho que também muitas críticas têm a perspectiva do eixo fundamental de direitos humanos, mas seguimos pelo eixo de direitos humanos. As Nações Unidas, nos vídeos que eu tenho feito, eu tenho publicado vídeos diariamente, a gente já está com 1 ano de publicação, desde que eu até conversei com Vossa Excelência sobre esse assunto, né? E já tá diariamente estudando essa perspectiva do Jus Cogens, da ONU, da OIT, das Cortes de Direitos Humanos. Então, quer dizer, tratar o trabalho, né, a economia, né, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a questão da ordem econômica fundada no primado do trabalho humano, para que não haja, por exemplo, barbárie, porque se tiver barbárie, aí destrói tudo, quebra tudo, aí vem o Matrix, né? Vem o Exterminador do Futuro. Aí é outra questão. Então, o direito tem um papel deontológico, quer dizer, deve ser, para evitar conflitos, para educar, não é? Então, o jus cogens, eu acho que é um bom caminho. As Nações Unidas, elas têm os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, lá no Clóvis Direitos, lá no Instagram, no Clóvis Direitos Humanos no YouTube. Eu tenho vídeos, eu falo de cada um dos 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Não dá para fazer desenvolvimento sustentável, por exemplo, só com máquinas, não é? Tem que trabalhar a questão do humano, tem que ir logo equilibrando essas questões, não é? Esse é um ponto fundamental, porque a massa dos excluídos, como diz lá o Robert Kurtz, né, no grupo Crise e tal, ela tende a gerar uma barbárie, e na barbárie os preços de segurança. Aí vem os filmes de ficção, quer dizer, o conflito ele se torna muito grande, ele é muito mais amplo do que se imagina. Então a ordem ela se perde, e aí o papel do direito é fundamental. Por isso que eu tenho me dedicado cada vez mais a estudar direitos humanos. Tem vídeos que eu faço lendo a lei, comentando ponto a ponto, pensando artigo por artigo, quanta grandiosidade. Decisões, o Brasil começou a ser condenado em Corte de Direitos Humanos em 2006. Esse ano teve uma nova condenação, né? Mais uma, quer dizer, a gente analisar o que está acontecendo, e esse eixo, dentro do eixo dos direitos humanos, tem a valorização do trabalho humano para a manutenção da ordem econômica e da ordem social. Outro ponto que foi falado, eu acho, né, essa questão acho que é a central, né? Leiam,
por exemplo, o Manifesto contra o Trabalho do Grupo Crises. Esse é um texto para se pensar. Leiam o que o Yuval Harari fala sobre as profissões que porventura vão restar, não é? O papel da criatividade. Né, tem uns textos interessantes, né, as pessoas leem tantas coisas, mas tem o Gido Krishnamurti, ele fala que a pessoa pode, o livro da vida, né, a pessoa se conhecer e ver a potencialidade que ela tem. Né? Muitas doenças emocionais, neuróticos, a cada 4 segundos uma pessoa cometendo suicídio, né? Pessoas com problema com emoções, com codependência, quer dizer, tudo seguindo o padrão de fora, vivendo adicto de aprovação, por exemplo, que é uma carência profunda, ao invés de estar se encontrando, e aí realmente ao invés de estar no mercado de trabalho, ele está criando o mercado. Ele está criando perspectivas, não é? Ele está sendo um diferencial. Não é? Eu acho que isso é fundamental. Quantas pessoas que estão nas profissões por essa questão de adicção de aprovação, por carência de aprovação, uma coisa que vem de uma distorção desde a questão dos pais, como dizia o Rajneesh, né, o Osho, ele diz, uma pessoa, existe o cravo e existe a rosa. Aí a pessoa nasce para ser um cravo, aí o pai, quando ele é pequeno, diz assim, olha, bonita é a rosa. Aí ele passa o tempo dele se esforçando para ser uma rosa. Ele não olha para que é que ele foi feito, para ele desenvolver os potenciais que ele tem. Ele vai olhar o que é que o mercado diz e vai ser só igual e só repetir. Esse que repete é que o mercado está engolindo. Não é? Esse que não se conhece é que o mercado está engolindo, mas o que traz criatividade, o que faz a sua natureza, deixa ela seguir como um rio, se desenvolver, tem um diferencial fundamental. Concluindo aqui, por exemplo, o papel do advogado. Eu vejo diferenças fantásticas na atuação de um advogado para o outro, porque é muito humano. Eu tive um conflito outro dia em São Paulo, a nível de ação, e uma ação eu coloquei os mesmos documentos e o juiz concedeu. Eu estava atuando diretamente, ele concedeu a gratuidade em todas as ações que eu fui, e com outro advogado, o que estava lá coordenando, né, o contratante, ele reclamando que o que tinha sido colocado, o juiz nunca daria gratuidade. Eu disse, como é que eu fui e ele deu? Não é? Quer dizer, no mesmo documento, na mesma coisa, quer dizer, o diferencial humano é muito grande, é muito diferente, a gente sabe que é diferente conversar com o magistrado, olhar no olho, fazer uma sustentação oral, é diferente o que dá. Por exemplo, tem um vídeo meu aí de 2 horas, que você leciona, por exemplo, você bota lá no Clóvis Renato de Direitos Humanos no YouTube, tem Clóvis Renato de Sustentação Oral nos Tribunais. Eu coloquei, você vai ver que a gente consegue puxar, a pessoa olha para a gente, o próprio relator tira de pauta, reanalisa, leva matéria coletiva, leva individual, alguém pede vista. Quer dizer, se for só a máquina, não vai fazer, não faz. Né? A advocacia é uma pena, né? É que o ensino do direito, por exemplo, ele trabalha só a repetição de papel e os alunos começam a acreditar que o processo fala por si, e já a gente sabe que faz muita diferença o advogado ir lá, ele falar, ele ser seguro, ele ser preciso, ele saber usar as perspectivas emocionais de humano para humano, não é? Então, eu acredito muito nisso, não sei se vai responder, estou partindo, estudando e produzindo, tanto nos cursos que a gente oferece, quanto nos cursos gratuitos, dos pagos, para manter o Instituto e tudo, mas muitos dos vídeos gratuitos diários nesse eixo de direitos humanos, numa perspectiva de valorização da dignidade da pessoa humana e numa perspectiva de desenvolver as potencialidades e as criatividades de cada pessoa, partindo do que já tem. Né? Indo nessa linha, eu acredito que a gente consegue, inclusive, vencer processos como o de uberização. Né? Se a gente realmente começar a observar que tende a gerar um caos, né? E que há uma massa de excluídos e que essa massa não fica passiva. É lógico. Tá? Obrigado. Professor Clóvis. Oi? Muito obrigado. Essa tem sido uma tarde para entrar para os anais do nosso centro universitário. O senhor nos brindou com o melhor do conhecimento acerca dessa questão da uberização, de questões correlatas, envolvendo também aí
o aspecto sociológico, o futuro do trabalho, direitos humanos, Tribunal Internacional. Então, gente, eu sou fã do professor Clóvis Renato, sou fã de carteirinha. Eu de vocês. Canal Clóvis Direito, tá, gente? @Clóvis Direito. Eu também estou certo que vocês deverão colher bons frutos, né, acadêmicos e jurídicos, aí acompanhando o professor Clóvis Renato. Professor, deixo aqui registrado, né, as minhas congratulações pelo seu natalício, né, e do meu coração externo os melhores desejos. Obrigado. Pela sua longevidade, pela sua saúde, né, para que o Senhor continue sendo o grande jurista que é, influenciando mentes e espíritos para o bem. Então eu deixo aqui do meu coração externalizado isso, e sei que toda a plateia também me acompanha nesses bons votos, né? E de antemão eu gostaria de deixar também consignado o meu muito obrigado pela sua disponibilidade, né? No dia do seu aniversário, quando poderia estar aí com a família, o senhor estaria conosco, né? Está aqui conosco partilhando o seu conhecimento, né? O que demonstra o seu grande amor, né? Por essa partilha desse conhecimento, né? É um filósofo no sentido antigo da palavra, né? Aquele que ama a sabedoria, não só ama a sabedoria, mas tem essa generosidade, esse espírito de partilha do conhecimento. Pessoal, eu adoraria postergar esse debate, mas até mesmo aí, por consideração ao professor Clóvis, eu tenho certeza que a família dele está do outro lado ali do quarto, com o bolo, com as bandeirinhas, com os chapeuzinhos, né, gente? Só esperando o professor Clóvis aí para os parabéns. Então, gente, nós não poderíamos abrir, infelizmente, esse debate para maiores considerações da turma, né? O que é uma pena, talvez numa segunda oportunidade, por conta do adiantado da hora. Alguns dos que estão aqui, inclusive, têm um encontro marcado comigo logo mais às 18h30, né, gente? Então, é isso, professor. Muito obrigado por visitar a nossa casa, muito obrigado pela palestra. Estou certo que todos estão completamente mesmerizados pela sua presença de espírito e pela fineza dos seus argumentos. Então é isso, né? Faço dessas as minhas últimas considerações. Só agradecer a todos, eu vi umas pessoas aí comentando e colocaram aí muito envolvimento na live, muitas pessoas participaram, eu estou vendo aqui os comentários constantemente aqui, o sininho tocando, né? Que bom, né? Que as pessoas estão participando, né? Como dizia o Hermes Trismegisto, a voz da sabedoria só chega aos ouvidos do conhecimento. Então a gente está aprendendo mutuamente e muitas pessoas envolvidas, e eu acredito que uma pessoa, duas pessoas, aqui tem muitas pessoas, né? Mas uma ou outra pessoa que se envolve de verdade é capaz de mudar o mundo, né? E como dizia, acho que era o Lobato, né? Os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, obrigado, muito obrigado.